Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Indústria 4.0. Eu sou o Carlos Paiola, diretor e sócio da Aquário Software e professor do curso de Indústria 4.0 da Fundação Mazzolini, e tenho o prazer de trazer hoje para a nossa conversa o engenheiro Max Nolan. O Max, ele é um futurista, é uma referência, é um grande profissional dessa área de inteligência artificial. O Max, ele é o Tech Manager da Globant. Lá ele é um líder da área de inteligência artificial e ele é um estrategista de inovação. Então não perca, venham conosco. E aí, Max, tudo bem, cara? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É uma honra, né, ter um cara como você, né, uma mente, né, brilhante como você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. E agradeço demais aí sua presença. E eu queria começar essa conversa, né, para a gente não perder tempo aqui, pedindo para você se apresentar um pouco mais, né, para que o pessoal que nos ouça te conheça, saiba um pouco, né, de onde você veio, o que você faz hoje, né, quem é o Max. Bom, hoje eu trabalho na Globant. Eu sou Tech Manager, eu sou líder de AI e eu trabalho então especificamente desenvolvendo projetos de IA generativa, né? Eu trabalho para vários segmentos, vários setores, né? De serviços financeiros, Health Life Science, né? A parte de saúde, indústria também. Lá na Globant a gente tem a Embraer, né? Como um cliente importante para nós. Então, eu estou muito imerso nesse assunto, né, da Generative AI, a generativa, dos agentes de AI. Então, é um assunto que eu sou apaixonado. Tem o grupo Futures, que você também faz parte. Sim, sim. Troca muito sobre esse assunto, filosofa, muito gostoso, né? Então, trocar essas figurinhas, já que é um assunto muito novo, então todo mundo quer conhecer, né, aprender, né, então é uma comunidade de aprendizagem, né, então feliz de estar aqui com vocês, sou fã da Aquarius e espero poder contribuir. Pô, que legal, cara. Bom, e antes de mais nada, parabéns, né, pelas iniciativas que você tem dentro da empresa e também essas fora, né, como o grupo do Futures aí que, né, felizmente fui convidado, fiquei muito feliz de participar. Legal. Com tanta gente ilustre ali, né. Até vi um comentário nessa semana, né, de um participante que falou, cara, né, eu não lembro exatamente o que ele disse, mas ele falou, cara, estamos aqui para, quem sabe, até mudar o mundo, né, com essas coisas que a gente está discutindo, e de fato é uma discussão de altíssimo nível que tem ali, né. Sim, super. Enfim. Boa. Bem legal. Bom, mas assim, estamos aqui para falar um pouco, né, de IA generativa e mais recentemente, né, desses agentes de IA que a gente tem, não só na indústria, mas, né, enfim, em tantas aplicações diferentes, né, e eu queria, acho que pedir para você, talvez explicar como que a gente chegou até aqui, né, parece que é num piscar de olhos, assim, né, sei lá, poucos meses, anos atrás, pouco se falava sobre isso, e hoje é impossível você não falar sobre isso, né. Acho que sob uma perspectiva até histórica, né, o assunto inteligência artificial, ele surgiu na década de 50, então é algo que vem evoluindo aos poucos, né, já de muito tempo. Começou com aprendizagem de máquina, né, então você vai dando exemplos e ele vai aprendendo, mas normalmente você marcava, né, que era aquele dado para ele entender, né. Depois, mais recentemente, 2000 para cá, surge toda a parte de deep learning, né, a aprendizagem profunda, né, que é quando você dá uma série de dados, vou dar um exemplo, né, imagens de cachorros e gatos, e ele começa a aprender sozinho o que é cachorro, o que é gato, né, então a aprendizagem profunda foi um verdadeiro salto nesses algoritmos, né? E aí, mais recentemente, 2017, o Google lança um paper, né, chamado Attention is all you need, né? Atenção é tudo que você precisa, e traz um novo algoritmo chamado Transformers, que ele consegue, é uma evolução daqueles modelos de linguagem, né, que o pessoal chamava de NLP, Natural Language Processing, é uma evolução, e ele consegue
compreender com muito mais acuracidade aquele significado da frase, o que é mais importante, o que é menos importante, o que vem antes, o que vem depois, uma espécie de uma hierarquia dentro das frases e dos textos, né? E aí surge o que a gente chama de Large Language Model, né? Os grandes modelos de linguagem. E isso foi evoluindo, a OpenAI lança o ChatGPT no final de 2022, outubro, novembro de 2022, e aí coloca para o público inteiro utilizar na forma de um chatbot, de um, né, conversacional. Aí explode, e aí nasce essa onda da IA generativa, e esses modelos, eles estão incorporando arquiteturas de raciocínio, né? Então tem várias formas de você concatenar o pensamento, você planejar. Esses modelos, eles estão começando a acessar ferramentas, eles começam a tomar decisão, eles acessam base de dados, e aí surge o que a gente chama dos agentes de AI, né? Então hoje é a palavra da vez, agentes de AI, que são, no centro, são esses modelos de linguagem em arquiteturas diferenciadas, conectadas a ferramentas e dados, e que eles têm uma certa autonomia, eles têm uma espécie de tomada de decisão, e isso vai revolucionar todo o mercado, né? Então, vamos ter agentes de AI no banco, tomando decisões de investimentos por nós, ou nas fábricas, tomando decisões né, de orquestrar a planta, né, as linhas de produção, né? Então, cada vez mais, talvez, os seres humanos, né, vão acompanhar esse processo. Vai ter uma combinação, né, dos seres humanos com esses agentes de AI, de uma maneira resumida, assim, né? Depois a gente pode aprofundar. Era sensacional. Então, além de ter toda essa parte da IA generativa, né, disponível para conversação e para facilitar, né, a nossa vida, interagir com o humano, esses agentes de IA trazem agora uma capacidade de autonomia em tomada de certas decisões e até algumas ações de, sei lá, compra, sugestão, execução de tarefas teoricamente mais simples, né, pelo menos início. E você acha que isso, sei lá, já se alastrou por diversos segmentos, inclusive indústria, assim? Ainda estamos no início, né, desse movimento. Então, estamos falando de uma tecnologia nova que surgiu faz 2 anos, digamos assim, né? Então, ainda tem muito para evoluir em termos de observabilidade, né, transparência, como é que ele toma as decisões, né? Então, isso é algo crítico, né? Ainda é um pouco uma caixa preta. Tem projetos para olhar essa questão da observabilidade, né? Ele alucina, né? Então, às vezes você faz uma pergunta e ele vai estatisticamente te jogar uma resposta, e às vezes essa resposta não é a correta, mas ele, por cálculos estatísticos, ele é obrigado a te dar um output, né? Então tudo isso gera uma certa insegurança ainda em alguns lugares, né? E aí está sendo usado, por enquanto, em situações assim, assistente para substituir o atendente de call center, né? Tirar uma dúvida de um paciente, então, ou como um assistente interno dos colaboradores que tem que trabalhar com muitos dados, e ele resume para você, ele te classifica, te dá uns insights. Uhum. Então, ainda não está sendo usado em situações muito tão críticas, né? Então, o que for muito, muito crítico, comandar um centro cirúrgico, ainda não, né? E comandar uma planta, ainda não, né? Mas é uma evolução exponencial, isso que é interessante, né? E certamente dá para imaginar, né, que esse sequenciamento da evolução, né, desde que você tenha confiabilidade, né, os dados sejam razoáveis, né, os modelos escolhidos sejam os corretos e tudo mais, você em tese poderia ter, né, sei lá, pelo menos. Assim, ele já interage com SAP, por exemplo, né? Uhum. Então já vai interagir com o MES, né, que a Aquarius trabalha tanto com essa tecnologia, né? Então ele já consegue conectar por APIs ou por MCPs
ele já interage com as aplicações, Salesforce, lá na ponta, né, do consumidor, né? Então, ele acessa múltiplas bases de dados e consegue, a partir disso, ter algum tipo de raciocínio, ainda um pouco primitivo, né? Então, ele consegue classificar, ele consegue compreender, né? Então, acho que nesse início ainda vai ser mais como um assistente, um copiloto de um operador de fábrica, de um gestor da linha, né? Então, ele vai ler os dados, uma quantidade enorme, e ele vai dar os insights, ele vai dar recomendações. Então, ele pode recomendar quando fazer a manutenção, ele pode recomendar como é que eu preciso mudar aqui na linha para reduzir o meu gargalo, né? O que eu faço se uma máquina quebrar, né? Como é que eu mantenho a produção ativa, né? Então, acho que nos próximos 1, 2 anos ainda vão ser assistentes, copilotos. O ser humano ainda vai estar pilotando. Mas todas as estimativas já dizem que isso vai se inverter e em algum momento eles vão pilotar e nós vamos ser os copilotos. Entendi. A gente vai validar se ele está fazendo a coisa certa, digamos assim, né? Exato. E aí não se sabe se isso é daqui a 10 anos, 5 anos, 3 anos, né? O que se sabe é que vai ser muito rápido, né? E talvez até esse tempo de maturidade seja dependente do tipo de aplicação, da complexidade que ela tem, né? Sei lá, ou da qualidade dos dados que a gente tenha também, não sei. Exato. Isso que você falou, eu achei muito interessante, né? Essa questão de sair da cadeira ali do copiloto e ir para o piloto, né? Eu acho que a IA generativa hoje, né? Pelo menos eu vejo assim, aplicações industriais, até com tecnologias que a gente trabalha na Aquarius, elas são bastante usadas exatamente como você disse, um copiloto, tanto para o cara que está criando a aplicação. Então, sei lá, vou fazer uma aplicação de MES, vou fazer uma aplicação de um sistema de KPIs, né, a serem demonstrados num dashboard na web, ou um sistema de gestão de mudanças, ou seja lá o que for, né, um sistema tipicamente industrial e que tipicamente seria feito 100% pela pessoa, pelo engenheiro que está ali programando, criando a aplicação, né. Hoje, a maioria dessas ferramentas já tem, a maioria não sei dizer, mas algumas delas, né, já tem um recurso de auxílio por essa linguagem, né, da generativa. O cara fala, olha, cria uma tela com tantas bombas, com 3 estados e o cara a tela já vem pré-criada de acordo com aquilo que foi falado, né, e aí a questão do cara ir lá e fazer um ajuste fino, né. Claro. E depois um segundo momento em que isso está operando, funcionando lá pro cara na fábrica, acontece exatamente o que você descreveu, por exemplo, uma aplicação de MES, né, ao invés de você precisar de ter um cara sei lá, super experiente, que olhe para um relatório de MES e a partir daqueles indicadores tome as conclusões acerca de onde ele tem que investir mais, mexer, dar manutenção, etc., a própria linguagem de máquina essa linguagem daí generativa já recebe eventualmente relatórios e traz sugestões do que fazer para obter, aonde que está com problema, o que deveria fazer para melhorar. E esse tipo de aplicação você vê em todos os segmentos já, certo? Já está generalizado no RH, no jurídico, né, no comercial, na saúde, no sistema financeiro, na indústria. Assim, esse início ele vai buscar os insights, ele faz uma certa análise, digamos assim, né? Mas muito em breve você vai fazer o prompt e o prompt ele já vai ser o comando para fazer toda a operação, né? Então toda a programação da fábrica vai começar a ser em linguagem natural. Então você vai falar assim, olha, gostaria de começar a produzir esse produto químico, você aciona, né, a bomba tal, depois você vai passar por esse fluxo, né, eu queria que estivesse nessa temperatura, né, nessa pressão, nessas condições, aí vai armazenar no armazém X, você vai conversar e a fábrica ela vai fazendo os ajustes, vai fazendo as alterações e as mudanças vão acontecendo, né? Então todo comando ele vai ser conversacional
Isso vai ser muito, então vai ser muito fácil, né? É uma interface muito amigável, né? E imediata, instantânea, né? Por voz e pode até ser por voz, né? Por texto, mas pode ser por voz. Então talvez a gente vai estar do celular, né? No Japão e alguém vai estar controlando uma fábrica da Vale, sei lá, né? Remotamente ali. Remotamente por voz, interagindo, e a AI tá lá conversando e resolvendo, olha, mas tô com um problema aqui, eu acho que deve ter algum problema aqui nessa válvula, sabe, o que eu faço? Aí vai ter esse tipo de interação, né, então eu acho incrível, né, isso já está acontecendo, por exemplo, em fábrica de software, que é onde eu trabalho, né, então existe um conceito que chama Vibe Coding. Não me pergunta direito por que usaram o termo vibe, mas é para ficar meio cool, assim, para ficar mais... Descolado, uma coisa descolada aqui. Descolado, vibe coding, né? O vibe coding é quando você não vai mais escrever uma linha de código, né? Você vai fazer softwares bem complexos, com milhares de linhas de código, mas quem está nessa onda do vibe coding não vai mais pôr a mão no código. Ainda precisa entender o código, precisa entender o que está lá, então precisa ser um programador, precisa ser um desenvolvedor, mas quem é da onda do vibe coding não vai mais pôr a mão no código. Então, tudo ele vai falando, isso aqui não está funcionando muito bem, não está recursivo, não está legal, ajuste isso aqui do front-end ou back-end, né? A parte interface com o usuário, o que está por trás, né? A parte mais de infraestrutura, arquitetura e os dados, né? Tudo conversacional, né? Então, começa com código, a próxima etapa é a fábrica inteira ser comandada dessa forma, né? A pergunta será que a máquina, né, essa inteligência também vai ter dificuldades de fazer a indentação do código, botar ali os comentários corretos? Já está fazendo muito bem, né? Tem uns rankings lá, uns rankings dos melhores, igual o ranking do jogador de tênis, né? ATP, lá os rankings dos jogadores de futebol, dos surfistas, né? Tem o ranking dos melhores programadores, né? Então, até um tempo atrás, 2 anos atrás, o código que ele fazia era talvez no nível do melhor 1 milhão de desenvolvedores. Isso é ruim, né? Porque são muitos, né? Então, estava na média, provavelmente, né? Numa média baixa. Mas depois já passou a ser entre os 1.000 melhores programadores. Aí depois já começou a virar entre os 150 melhores programadores, né, do mundo, né? Hoje já está entre os 50 melhores programadores já, né? Então, tem gente falando que até o final do ano já vai estar em primeiro lugar, ou seja, vai ser melhor do que o melhor programador que existe no planeta Terra, né? E aí tem uma questão, né? O que a gente fala de Artificial Super Intelligence, né? A ASI, né? Que é quando você tem o AGI, Artificial General Intelligence, que é uma inteligência geral, como se fosse tão bom quanto qualquer ser humano em qualquer tarefa, né? Então tem várias definições, essa é uma delas, né? Ele é tão bom quanto qualquer ser humano em qualquer tarefa. Então, um engenheiro da NASA, ele é tão bom quanto o engenheiro da NASA, né? Mas o ASI é quando ele é super inteligência, então pode ser 10 vezes melhor do que o melhor programador, 100 vezes melhor do que o melhor programador, 1000 vezes melhor do que o melhor programador. A gente não consegue nem entender o que seria uma máquina que ela é 1000 vezes melhor do que o melhor programador humano, né? Aí, obviamente, a gente já não vai mais entender nada do código que está sendo gerado. Aí vão ser trilhões de linhas, a gente não vai entender. Aí fica aquele pessoal que tem aquele medo, né, de será que a AI vai querer dominar a sociedade, os seres humanos, né, porque chega uma hora que a gente não entende mais. Se ele começar a fazer o próprio código dele mesmo e ele tiver uma inteligência muito superior à nossa e a gente não souber mais o que a máquina está fazendo, obviamente por isso tem muita gente com medo desse cenário, né. De perder o controle sobre isso, né? De perder o controle. E deles acharem seres humanos irrelevantes, como formiguinhas, e eles são a nova espécie dominante.
entrar no cenário de Matrix lá, né? De encontrar na gente material energético, né? Para poder consumir no computador. Enfim. Total. Uma coisa que eu estava, né, pensando aqui é que a implantação desses agentes, independente acho que do objetivo final, traz uma série de desafios, assim, né? Não é uma coisa trivial, imagino eu, né? Sei lá, instala um programa, pronto, né? Tá resolvido. Na sua opinião, assim, quais seriam os principais desafios, né? De maneira geral, ou dentro da indústria, enfim? Sim. Olha, lá na Globant, né, a gente trabalha muito o conceito de centro de excelência de AI. Né? Imagino que na indústria também existam esses conceitos, né? Você criar um centro de excelência e você ter uma governança, né, do AI, né? Então, as empresas agora elas estão criando agentes múltiplos em todas, né? A RH está criando seus agentes, marketing está criando seus agentes, finanças está criando seus agentes, e cada um do seu jeito, cada um usando uma plataforma, né? Um usa o Agent Force da Salesforce, outro usa o Agent Space do Google, outro usa, né, ou seja, são várias tecnologias, né? Então, colocar uma camada de governança para saber quem fez o quê, qual que é o objetivo daquele agente, né, quem que pode usá-lo, né? Então, colocar essa camada de governança, igual a gente faz para governança de dados, governança de tecnologia, né? Então, colocar essa camada de governança, ela é importante. E aí tem toda uma parte, assim, de camadas de segurança, de ética, para evitar que seja hackeado, né? Então, uma parte de cibersegurança, uma parte para evitar os vieses. Eles foram treinados com todo o conhecimento do ser humano, mas o ser humano ele é cheio de vieses, né? Ele tem preconceitos, né? Ele pode ser racista, e aí aprendeu com esses textos, né? O que a gente fala nas redes sociais, no Twitter, no Reddit. Então aí tem esses vieses também, né? Então a gente precisa tomar esses cuidados. Então tem várias camadas que a gente precisa estar muito atento para evitar que ele tenha essas falhas de segurança, para expor algum dado confidencial, não pode expor, né? Ele não pode sair falando. Então, e aí tem várias camadas então para evitar isso, né? De proteção, digamos assim. E eu imagino que deve ter uma etapa inicial de selecionar os dados corretos, até o tipo de algoritmo, enfim, de treinar, né, também a inteligência, mas deve ter uma etapa importante depois de ficar validando, ver se o desempenho está correto. Você tem ideia, assim, do tempo que leva isso, assim? Olha, hoje em dia está ficando muito rápido você criar os agentes, né? Tem ferramentas low code, no code, né? Então, você criar os agentes está realmente muito, muito rápido, mas você considerar como um projeto, né? Você colocar todos esses guardrails, né? Que a gente chama, né? Eu não sei nem como traduzir, salvaguarda, não sei, guardrails, né? Você considerar tudo isso, colocar essa camada de governança, aí são projetos de anos, 6 meses, 1 ano, né? Uma coisa é você colocar um agente aqui, pontualmente, para substituir uma parte do atendimento de call center, né? Mas se você quiser fazer um uso mais amplo, estratégico, dentro das organizações, você precisa ter todo um planejamento e você precisa ter todas essas etapas, né? Aí estamos falando de anos, muitos projetos. Acredito que todo o mercado, principalmente quem trabalha com tecnologia, acho que a gente vai ter anos e anos ainda de muita demanda por conta dessa nova fase da inteligência artificial. Eu pergunto isso, Max, porque eu no evento no ano passado, né, da VDI, que é um parceiro até da Aquarius, né, é um parceiro interessante porque eles também promovem, né, certos eventos de tecnologia, enfim, nesse ramo da engenharia em geral. E eu vi uma palestra até de uma grande empresa brasileira da área industrial, falando ainda sobre o contexto de uso de machine learning para predição de falhas, né, que eu acho que é um dos usos clássicos assim de inteligência artificial na indústria. Né? Eu acho que
acho que desde a década de 80, 90, né, dos anos 2000 já se usava-se bastante. E que dentro desse contexto aí da indústria 4.0, né, desde lá do início da indústria 4.0 alemã, eu acho que foi uma das aplicações mais recorrentes, assim, né, pelo menos no que diz respeito ao uso da tecnologia habilitadora da IA, né. E eles estão falando que, assim, sem dúvida tem uma grande dificuldade na hora de escolher qual é, né, o fornecedor que melhor vai te atender para aquela demanda sua, ou as tecnologias que vão fazer da melhor forma aquela predição, e muito, né, depois disso resolvido, também de conseguir dados, né, confiáveis, precisos, na frequência correta, necessária, né, para você ter uma amostragem significativa que não te leve para um modelamento errado, né. E eles estavam falando que no caso do processo deles, demorou 3 anos para eles treinarem de maneira correta o modelo. Mas que ficou assim, eu vou entregar a minha idade agora, né? Ficou supimpa, né? Ficou supimpa. E claro, até chegar nesse ponto, eles tiveram muitas falhas identificadas e que não eram verdadeiras, né? Eram falsos alarmes ali, né? Falsos positivos, digamos assim. E a hora que ficou bem treinado, bonitinho e tal, eles falaram, bom, agora vamos propagar para uma outra área, né? Eles fizeram um piloto numa área, como geralmente são as iniciativas de indústria 4.0, né? Agora vamos pegar esse mesmo modelo e jogar para outra área. E essa empresa falou, olha, negativo, né? É uma outra máquina, é uma outra área, a gente tem que começar de novo, né, a fazer todo o processo, de levantar os dados, de E eles falaram, pô, isso não atende a gente, porque se a dificuldade de criar um bom aprendizado de máquina aqui para, né, prever falhas e tal é X, a dificuldade de propagar isso depois é 3x, porque a gente não tem essa coisa de, vou esperar 3 anos a cada nova implantação que eu vou fazer, né? Então eles falaram, cara, a gente precisa achar um jeito de fazer implantações mais rápidas e fazer essa escala, né, de implantação ser mais tranquila para a empresa. E aí que eu te pergunto, né, pela sua visão, né, ainda mais com esse advento aí da IA generativa, agora desses agentes, você acha que está diminuindo esse tempo de treino, né, desses agentes, enfim, desse subterfúgio aí de IA que você usa, ou não? É que assim, machine learning, deep learning e a generativa, o treinamento ele acaba sendo muito diferente, né? Machine learning, deep learning, eu acho que tem esses desafios mesmo de você acertar o algoritmo, né? E estamos falando às vezes questões estatísticas, né? Então são micro percentuais de acurácia, né? Então isso ainda é bastante demorado. O que está mudando são as arquiteturas de dados, os sistemas, as integrações, eles estão ficando mais simples na nuvem, né? Tudo muito rápido, né? Então você fazer o que a gente chama de MLOps, né? Machine Learning, operações, então está ficando muito rápido você implementar esses algoritmos, né? Então é quase que como já está tudo conectado ali, pronto, e até já existem alguns sistemas automatizados de machine learning e deep learning, né? Aí a generativa ela já é um pouco diferente, né? Você tem o treinamento lá, que a OpenAI está fazendo, que o Google está fazendo com o Gemini, a Anthropic está fazendo com o Claude, o DeepSeek está fazendo com o modelo chinês dele, né? E a gente usa... Aí a gente não faz o treinamento, a gente usa já o modelo pré-treinado, que a gente chama, né? E a gente está usando o modelo pré-treinado, ele já está pré-treinado, ele já sabe de tudo, ele já tem todo o conhecimento humano, então não tem mais o que fazer. Claro que você pode fazer um fine-tuning, é uma técnica mista, talvez para você ter um modelo de linguagem específico para a área clínica, específico para a área médica, um LLM, né, de hospitais, coisas desse tipo, né, mas no geral, no uso comum, a gente vai usar o modelo já pré-treinado. Então, isso tem relação com o termo Datacraft, né? Que eles, no caso lá nessa empresa, falaram que um recurso que eles estavam procurando validar era exatamente de Datacraft, através de uso de GNN, enfim, para tentar diminuir esse tempo de treinamento. Sim. Tem toda uma parte assim de engenharia de dados, data engineering, data science,
toda uma parte de cloud, né, da limpeza dos dados, né? Então, os dados, normalmente, eles têm muitos erros, né, muitos problemas, aí tem que fazer esse datacraft, né? Então, esse datacraft é essa parte da limpeza dos dados, né, da qualificação dos dados, né? Então, no Brasil, as empresas ainda têm muitos problemas de maturidade com o uso de dados, né? Então, é algo novo, né, as empresas serem data-driven, né? Até então era tudo no Excel, tudo no papel, tudo numa planilha, né? Uma coisa que não conecta com a outra. E vou te falar que muitas das indústrias ainda estão nesse caminho, né? Acho que você deve ver no dia a dia. O pessoal até brinca, né? Você falou de usar Excel e tal. A gente fala que o MES mais utilizado do mundo é o Microsoft Excel Spreadsheet, né? O pessoal usa, que é uma loucura. Eu acho assim, a indústria brasileira, ela precisa avançar mais rápido, né? Eu sinto que o mundo inteiro, né, passou por essa crise na indústria que foi tudo para a China, né? Então, a China hoje é quem tem os modelos mais avançados, né? Ela aprendeu com todo mundo e copiou e agora está fazendo melhor com inovação, né? E aí todos os países ficaram meio atrasados, até os Estados Unidos, né? Está tentando voltar agora e incentivando que se construam novas fábricas lá nos Estados Unidos, porque eles terceirizaram tudo lá para a China ou para a Ásia, né? O Brasil acho que seguiu um pouco a mesma linha, né? Virou um país mais de commodity, agro, e por questões de impostos, né? As dificuldades de empreender no Brasil, as instabilidades, a indústria ficou mais estagnada, né? E aí eu acho que aí não dá margem para investir, né, em modernização, sistemas legados, né, integrações, né. Então eu acho que a indústria brasileira precisa dar esse salto de transformação digital, que eu acho que ainda não deu. Claro, você vai numa multinacional, né, automobilística, né, numa Embraer, isso já está acontecendo rapidamente, né, numa Ambev, numa Vale, mas tirando essas grandes empresas, né, eu acho que a gente está muito atrasado ainda nessa transformação digital. Só que aí eu tenho uma hipótese minha, pessoal, aqui, que a inteligência artificial e a generativa, ela pode acelerar a transformação digital da indústria, né, porque é muito mais fácil fazer integrações, porque é por linguagem, né, então conectar os diferentes sistemas vai ficar muito mais fácil, né? Então eu acho que vai dar para acelerar. É o que eu torço. Interessante, né? Até você ter falado isso. Desculpa interromper, mas eu fiquei pensando no seguinte, né? Você olha, por exemplo, aquele Future of Jobs, né, report do Fórum Econômico, né? Pelo menos as últimas 3 publicações, aliás, acabou de ser publicado o último, né? Você vê que assim, o grande desafio das principais empresas e indústrias, claro, é de encontrar mão de obra qualificada, né? E não só assim sei lá, no chão de fábrica, enfim, mas mesmo entre os líderes, né? O cara que consiga juntar ali o que procó, né? O que ele quer fazer, que tipo de tecnologia poderia ajudar ele a resolver isso, né? Então, a empresa geralmente tem dificuldade de trazer pessoas qualificadas, de reter quando ela consegue, e também tem bastante dificuldade de capacitar aqueles que já estão dentro, né? E eu fiquei pensando, né, com esses exemplos que você está dando, né, de IA generativa e tudo que advém disso, né, se a questão da capacitação fica um pouco facilitada, né, ou pelo menos da interface com as tecnologias, né? Na sua opinião, existe isso? Isso está trazendo impacto? Eu acho que tem duas essa questão da educação, né, tem 2 dimensões até opostas, né. Tem uma que sim, você pode usar inteligência artificial para educar, para fazer upskilling, para fazer reskilling. Então a AI pode ser um tutor, pode ser um professor, né, ele pode fazer uma educação personalizada para você, né, pode fazer conteúdos que são feitos para você, com os gaps que você tem, né, então tudo indica que
as escolas, seja infantis, adultos, nas empresas, vão usar muito AI para ensinar, para a gente aprender, né? Por outro lado, existe muitas pessoas achando que a sociedade vai emburrecer, né? Porque você agora não vai mais fazer a lição de casa, não vai mais, né? Ou no trabalho você tudo vai jogar para o ChatGPT, para o Gemini, para o Claude, e você não vai mais fazer mais nada. Você tem que fazer uma tarefa, você faz o prompt e tem a resposta imediata e já faz tudo, né? Então, tem gente que acha que então a gente vai perder o espírito crítico, vai perder a capacidade de resolver problemas, de pensar, de criar, vamos delegar tudo para as máquinas. Então, é uma faca de dois gumes, digamos assim, né? Então, acho que esses dois movimentos eles vão acontecer juntos e ninguém sabe daqui a 5, 10 anos o efeito colateral disso tudo, né? Mas é uma das discussões mais interessantes, eu acho. Eu gosto mais dessa discussão até do que se as máquinas vão dominar o planeta ou não, né? Essa eu gosto muito, essa discussão, né? Vamos usar para acelerar. Imagina o Brasil, né? Que é um país com problemas tão graves em educação, né? De base. Vamos acelerar tudo isso com AI e ensinar matemática, física, né? Toda essa parte de ciências que é tão importante para o desenvolvimento de um país, né? Por outro, eu tenho vários amigos falando, meu Deus, essa nova geração vai ficar cada vez mais burra e os estagiários, eles não vão saber fazer nada, sabe? Vai ficar mal acostumada, né? Não vai exercitar esse poder de raciocínio, enfim. Exatamente, né? Exatamente. Isso é uma ameaça, né? Eu acho que isso é possível, né? Entender o porquê desse medo, né? Mas é o que você disse, toda tecnologia, né? Seja nova, velha ou antiga requentada, enfim, né? Sempre é uma faca de dois gumes. Você pode usar para o bem ou para o mal. Então acho que é a questão de saber utilizar, mas de maneira ética, de maneira razoável, de maneira inteligente, né? Então, enfim, eu acho que é uma discussão, concordo contigo, bem válida, bem interessante. Tem muita gente que eu vejo que tem medo até de discutir isso, né? Eu acho que não pode ter. Eu acho que quanto mais informação você tem, né, e mais abertamente você consegue discutir esses pontos, eu acho que mais provavelmente você vai ter capacidade de se adaptar a essa tecnologia, essa situação, né? Claro, então, mais uma vez, por isso, eu te agradeço por estar aqui com a gente hoje, né? De estar compartilhando aí seu tempo para poder trazer informações para quem está nos escutando, né? Não, eu adoro conversar e adoro compartilhar esse conhecimento, então, para mim é um prazer. É importante, né? A gente, como sociedade, precisa conhecer muito essa tecnologia, então, eu recomendo todo mundo que está assistindo, né, que use muito os modelos, né, os modelos de AI, use muito para fazer contrato, para escrever e-mail, para desenhar um workshop, para, né, criar uma solução nova. Esses dias eu estou usando 2 plataformas, uma chama Lovable, de Lovable, né, e uma chama Bolt, Bolt, né. Eles fazem aplicações web ou aplicações de celular quase que instantaneamente, assim, você faz o prompt. Você fala, eu quero um aplicativo que me ajuda a cuidar das minhas finanças pessoais, ou agendamento de consultas, ou um CRM básico aqui, ou eu quero um sistema que vai capturando aqui a minha consulta médica, e depois tente fazer uma espécie de um diagnóstico, sabe, coisas assim. Uhum. Você só fala o que você quer, parece que você está imaginando. Você imagina, e ele, em questão de 3, 4, 5 minutos, ele cospe para você o site pronto, funcionando, inclusive com capacidade de integrar a base de dados. Nossa, né? Então, as grandes empresas estão usando mais para prototipar, né? Então, como ferramenta de prototipagem, porque, assim, ela não é tão escalável, né? Ela não é tão... Ela não é feita para também fazer milhares de transações, né? Então não seria adequado para um banco utilizar, né?
ou uma indústria, né, que também envolve questões de riscos, né? Por enquanto é mais assim, né? Pequenas e médias empresas, você quer fazer um aplicativo para você, né? Personalizado. Mas as grandes empresas estão usando para fazer protótipos rápidos. E rápido mesmo, né? Você faz o protótipo funcionando em 3 minutos, 5 minutos. Caramba, então, muito impressionante. Vale muito a pena, recomendo todo mundo aqui que estiver assistindo experimentar. É gratuito, né? Para experimentar. Óbvio que se você quiser pedir mais coisas, uma hora ele vai querer que você pague. Mas é um valor assim, $20, $50, depende da quantidade que você vai utilizar, né? Mas começa com $20, R$100, pouco mais de R$100. Então, eu já assinei, e aí, então, lá na minha empresa, quando eu vou ter uma reunião de prospecção, eu penso algumas ideias e já levo para eles, e estou fazendo workshops de cocriação, né, aquilo que a gente tinha lá atrás, o design thinking, né, e você às vezes tinha que fazer um protótipo meio mal ajambrado, assim, né, tipo, mais aquela telinha, né, UX, UI, assim, aquele wireframe, né, você tinha que fazer aquilo improvisado. Agora não, você já põe a ideia para rodar e ela já sai funcionando para você usar. Caramba, não, é espantoso isso daí. E até pegando nesse gancho, né, e também no que você falou agora há pouco, né, sobre o futuro, né, eu li um dado, né, da Gartner, né, para quem é mais antigo aí, né, lembra da AMR Research, né, na área nossa ali industrial, de sistemas industriais, enfim, que a partir de 2009, né, foi vendida ali, né, passou a ser a Gartner, que publica, né, aquele Hype Cycle, né, que o pessoal está acostumado a ver em algumas aulas, aquele quadrante mágico também, né, dos líderes, né, ou enfim, né, de cada tecnologia. Eu vi um dado interessante dele sobre esse tema do nosso podcast hoje. Se eu não estiver enganado, o dado era algo do tipo, até 2030, a parte de gestão de projetos vai estar 80% substituída, né, por um agente de IA. É aquilo que você falou, né, do copiloto tomar a cadeira do piloto. Você acha que isso é razoável? Isso é real? Né? O pessoal do PMI pode sair correndo aqui, louco pela rua, procurando outro emprego? Como é que é o negócio? Eu acho, não procurando outro emprego, porque esses 20% ainda vai ser importante, então, ter um ser humano, né? Então, é como se dos 100% das suas tarefas, 80% você vai poder delegar para um AI, mas 20% você ainda vai precisar fazer. E tem questões assim humanas, né, de tomada de decisão, criatividade, estratégia, que eu acho que ainda é um ser humano. Então, não tanto pelo lado de procurar emprego, né, mas mais pelo lado de uma automação absurda vai acontecer, né? Então, ou seja, aquela parte de, sei lá, de alocação de recursos, né, de diagrama de Gantt, não sei o que, tudo isso já era. Conversacional, posterga aí 3 meses, atrasa aqui, né? Então, toda essa parte, o nosso trabalho hoje, ele tem muito trabalho burocrático, processual, né, tarefas repetitivas, né? Então, essa parte de process optimization, né, otimização de processos, eu até estou com alguns projetos ligados a isso, process mining. Já ouviu falar desse termo, process mining? Eu ouvi dizer muito sobre mineração de dados, né? Isso, é similar, né? Você faz a mineração dos dados do processo, os logs do processo. Vocês trabalham com historiadores, tudo. É um pouco como isso, só que não só para a fábrica, para a indústria, mas para o dia a dia corporativo, no SAP, né, nos tickets que tem que resolver e tudo mais. Certo. Então, equivalente ao data mining, só que para processos, né? E aí você consegue ver os gargalos e você consegue ter os insights de como melhorar os processos, né? Então isso, a AI vai avançar muito, né? Então, mas não acho que os empregos vão acabar assim tão rápido, aí minha opinião, né? Porque você tem lá os humanos ainda, né? A máquina não vai fazer tudo sozinho, né? Então, não vai tomar a decisão toda sozinha, né? Então... Claro.
O que eu vejo, né, pelo menos assim na área industrial, né, além daquele exemplo que a gente já deu, por exemplo, de, sei lá, de sistemas, né, como o MES, né, vem já uma informação que o MES normalmente traria para o ser humano olhar e tirar os seus insights, né, ele mesmo, um recurso de GNI, um agente, eventualmente, já poder automaticamente ler essas informações, receber esses relatórios, esses outputs do MES e trazer tudo isso já mastigado, né, com sugestões, e talvez até vejo que um agente, né, de IA, desde que, claro, né, bem calibrado, ali bem, né, verificado se está tudo ok, poderia automaticamente abrir um chamado, por exemplo, no SAP PM para uma manutenção. Super. Esse tipo de coisa eu vejo que é possível, né, de acontecer. Acho até que a gente não está muito distante disso, né? Talvez algumas empresas até já possam ter algo implantado. Claro. E eu vejo, pelo menos assim, eu tive recentemente participando daquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios da Globo. Sei. E foi engraçado que era um programa sobre indústria 4.0, mas que abordava muito fortemente robótica, né? Porque é mais visual, é uma coisa mais apelativa, né, digamos assim. E a gente foi numa fábrica de robôs aqui no ABC, né? Acho que não tem nenhum problema falar, enfim, na Kuka, né? Claro. E a gente teve a oportunidade ali de interagir com robôs, tal. Eu falei com o próprio CEO ali da Kuka, e ele estava falando muito para mim, né, das possibilidades que existem, né, com robótica, de emprego de aprendizado de máquina, e eu acho que consequentemente até da parte de LLM, enfim, né, a GenAI, de você poder fazer a programação de robôs totalmente linguagem falada. Cara, quero que você faça tal coisa, vai daqui para ali, pegue uma coisa, solte em tal posição, abra aqui, fique tanto tempo. O cara não precisa mais ir lá e codificar isso daí, né? E até uma certa capacidade de aprendizado de máquina, né, que é uma possibilidade, eu acho que para alguns robôs, talvez, ou talvez seja muito em breve, não sei, deles poderem aprender com a operação deles, né, e identificar falhas ou rotas que não são ideais e ele mesmo poder se otimizar. Você vê isso como uma coisa real, assim? Eu acho que a robótica, eu fiz polimecatrônica, legal, né? Aula. Mais pro finalzinho. E falar do início da minha carreira, né? Então, me formei na polimecatrônica, então, bem nessa parte de robótica, né? Então, era a parte industrial, né? Esses robôs, né? Kuka, Fanuc, né? Sei lá, esses robôs substituindo mão de obra de chão de fábrica, né? 10, 20 operadores, né? E agora está acontecendo isso numa outra escala, né? Porque tanto dentro dos escritórios, o colarinho branco, quanto dentro da fábrica, agora com robôs humanoides, né? Até então eram aqueles braços robóticos, né? Esses robôs humanoides, eles têm esses LLMs dentro, né? Então eles vão ter esses agentes dentro deles, né? Então eles vão ter esse raciocínio, vão ter essa autonomia, e além disso, a NVIDIA, né, que é quem está liderando, né, toda essa parte de hardware e programação de hardware, né, eles têm como se fossem simuladores, né, Omniverse, que chama, né, o produto deles, né, onde esses robôs, eles são treinados no mundo virtual, no ambiente virtual, então não precisa ir na fábrica ser treinado, ele treina no gêmeo digital do Omniverse, né, e ele treina não só um cenário, ele não fica lá fazendo um caminhozinho, um cenário. Você coloca 1000 cenários, você abre 1000 possibilidades e ele já testa simultaneamente as 1000 possibilidades e já otimiza em função disso, né, dessas simulações, né. Então, de novo, ficou muito mais barato treinar um robô, você treina com situações, todas as situações possíveis e imagináveis, né. E eles têm agora IA generativa. Na época, eu até migrei para outras áreas, né? Eu fui para negócios, eu fui para marketing, eu fui para inovação. Mas hoje, né? Hoje eu vejo, nossa, é um salto. Me formei em 2001, então já são quase 25 anos, né? É um salto, né? Então é uma outra fábrica, né? Vão ser humanoides, Dark Factories, com robôs humanoides aos centenas e talvez até milhares, né? E os seres humanos aí observando e quem sabe relaxando, quem sabe tirando férias
embora eu acho isso bem pouco provável. Legal isso que você falou, né, da Dark Factory, né, o pessoal fala muito disso, né, de que a evolução esperada, né, quando você tem total autonomia das fábricas, é isso, né, da planta de luz apagada, você vai economizar com luz, pelo menos com iluminação, né, porque não vai ter ser humano ali, né. Basicamente as máquinas podem trabalhar livremente no escuro sem nenhum problema, elas não têm medo de escuro. É isso aí. Cara, sensacional. Pô, cara, é uma delícia falar contigo, né? Eu sinto que a gente poderia falar por horas aqui, mas eu não quero te ocupar mais tempo aqui, né? Numa sexta-feira à tarde. Então, o que eu queria te pedir, né? Se você puder ter uma palavra final, né? Um conselho para o pessoal que nos escuta, né? Sobre o que fazer, que tipo de informação procurar, quais são os primeiros passos, né? Para uma iniciativa envolvendo IA generativa ou agentes de IA. Eu acho que qualquer palavra que você possa dar pode ser útil aí para o pessoal ter um norte, né? Legal. Eu acho que é a ampliação da nossa inteligência, né? Então é uma extensão, são ferramentas muito poderosas, né? Então é o que a gente chama de inteligência aumentada, né? Então o ser humano vai poder fazer mais. Eu acho que nós seremos super-humanos por causa disso. Então eu estou feliz de viver esse momento que a gente está vivendo, né, de a gente poder fazer mais, sermos super-humanos nesse sentido. Eu gosto muito de uma palavra que eu coloco, humanos elevado à potência da AI, como se fosse, em vez de elevado ao cubo, né, ele vem elevado ao AI, né, humanos elevado ao AI, né. Então, eu acho que essa é uma imagem muito inspiradora, né? Então eu acho que a soma dos humanos com a inteligência artificial, essa espécie de simbiose, ou outra palavrinha que a gente usa é coevolução, né? Eu acho que é o que a gente vai viver aí nos próximos anos, vamos exponencializar, cabe a nós estudarmos muito, né? Aprendermos rapidamente com as máquinas, eles com a gente, essa simbiose, para a gente não ficar para trás, né? Então a gente precisa desaprender tudo que a gente sabe e tá aberto para aprender coisas novas, né? E também buscar uma AI. A AI é muito fácil ela também desumanizar os processos, sabe? Eu acho que o grande desafio também é não desumanizar, né? Como é que você faz uma AI a serviço do ser humano, né? Uma AI humanizada, onde o humano está no centro, tá? Então, acho que para mim essas são as mensagens aí principais, reflexões que eu sempre trago nas minhas palestras, né, nas minhas falas, e para mim é algo super, super importante. Pô, cara, que sensacional. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Bacana. E para você que nos ouviu, né, nesses minutos aí, espero que tenha sido proveitoso. Sintam-se à vontade, né, para procurar aí o Max, né? Não é difícil de encontrar aí o nosso amigo Max Nolan pelo LinkedIn. E continue conosco, né? Nos próximos episódios ainda traremos vários outros assuntos que permeiam aí esse universo da indústria 4.0. E quem sabe no futuro a gente volta a conversar sobre mais algum assunto aqui, né, Max? Com certeza, podem me chamar outras vezes aqui. Vai ser um prazer estar aqui com vocês conversando. Obrigado a todos também por ouvir, né, por receber esse conteúdo. O mundo hoje tem tantos conteúdos, né? Então é muito bom quem ficou aqui com a gente até o final. Muito obrigado. Obrigado, Paiola. Obrigado, pessoal. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.